E aí, pessoal, potência, tá? A gente já fez os valores de valor médio e tensão RMS, ok? E a potência, pessoal, ela é calculada em função da tensão média ou RMS, tá? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu lembro que isso era uma dúvida comum entre os alunos, tá? Então eu coloquei aqui, tá? Quando a gente está fazendo o cálculo de potência lá em circuito Zoom, por exemplo, é tensão vezes corrente, né? Só que essa equação, pessoal, ela só é usada quando eu tenho tensão e corrente constante, ok? Daí eu utilizo essa equação aqui, tá? Só que quando a tensão e a corrente estão variando, nós devemos usar essa equação aqui, ó, tá? Porque a potência, quando a gente fala assim, um resistor está dissipando 10 watts, tá? Um motor está dissipando 10 watts, ele está dissipando 10 watts médio, tá? É sempre a potência é a média, tá? Então a potência é a média. Como é que a gente calcula a média? É 1 sobre o período integral no período, tá? Então se a gente está falando de potência média, é a tensão vezes corrente médios, tá? Então, usando a lei de Ohm, pessoal, vocês vão ver que a lei de Ohm é V igual a R vezes I, tá? Então, é R vezes I. Então, se a gente pegar e isolar a corrente aqui, ó, e pegar essa equação aqui e substituir no lugar desta corrente aqui, ó, nós vamos ficar com V vezes V sobre R, tá? Multiplicando isso, pessoal, vai dar um V ao quadrado, tá? Vai ficar um V ao quadrado aqui, ó, e 1 sobre T, que está aqui na frente, e esse R também, que está aqui, ó, eu coloquei ele lá para frente, tá? Então ele ficou aqui na frente. Por que eu coloquei dessa forma? Porque dentro desse parênteses aqui tem uma outra relação que a gente acabou de ver, tá? A gente viu o valor RMS no slide anterior, que ela é definido assim, né? Ela é 1 sobre o período integral do zero período da tensão ao quadrado e depois tira a raiz. Então integra o quadrado e depois tira a raiz, tá? Se a gente levar isso aqui ao quadrado, pessoal, dos dois lados aqui, ó, tá? Elevado dos dois lados, vai ficar VRMS ao quadrado, 1 sobre T integral disso aqui. E isso aqui, pessoal, tá aqui, ó, tá? Então a gente pode pegar esse V ao quadrado RMS e jogar ali dentro, tá? Então a gente vê que a potência, que é um valor médio, é calculado com a tensão RMS, tá? Potência é calculado com tensão RMS. Mesma forma, isso aqui é circuito Zoom, né? Só que a gente não usava RMS, né? A gente usava assim, né? E a gente pode calcular também da mesma forma, né? Usando R vezes IRMS, tá? IRMS ao quadrado, é a mesma coisa, tá? Então, sempre que a gente for calcular potência, a gente usa valor RMS, beleza? Então, assim, eu vou pegar e fazer esse circuito que eu mostrei ali para vocês, eu vou fazer ele lá no PSIM para mostrar, tá? Então, como é que eu fiz lá no PSIM? Vou explicar aqui primeiro. Aqui eu tenho a tensão da rede, tá? Aqui eu tenho o meu tiristor e aqui tem minha carga, tá? VAK é a tensão no tiristor. E daí aqui, para fazer o sincronismo, né? Lembrando que esse tiristor eu tenho que acionar ele síncrono com o cruzamento por zero da tensão da rede. Tá? Então, para isso, eu fiz um circuitinho aqui para fazer o sincronismo, que é o seguinte. Aqui, pessoal, nós temos um sensor. Tá? Esse sensor aqui ele é isolado. Ó. Vocês estão vendo que está desconectado aqui, ó, como se fosse o símbolo. Então, ele mede essa tensão aqui e isola, tá? Como se fosse um transformadorzinho. Então, aqui, se eu tiver aqui 1 milhão de volts, a gente pode medir ele e esse potencial aqui está desconectado do potencial de saída, ok? Tanto é que mudou a cor, ó. Em vermelho aqui, pessoal, ó, no PSIM, significa que é circuito de potência. Enquanto que quando eu passo por esse sensor, fica verde o fio, ó. O verde significa que é sinais, são sinais de baixa potência, tá? Essa é uma diferenciação que o PSIM faz, ok? Então, isolei o sinal e passei por um comparador, tá? Passei por um comparador. O que o comparador faz? Se for maior que zero, ele larga 1, se não, ele larga 0, tá? Então, se VG for maior que zero, a saída é 1, se não é 0. Quando o comparador for 1, tá? Ele vai entrar nesse integrador aqui, ó, tá? E esse integrador é aquele mesmo integrador lá que a gente usa para produzir o θ, que ele é integral de quem? Da frequência, ok? Só que daí aqui eu não estou botando frequência. Eu estou colocando quem? Estou colocando 1, tá? Então eu vou colocar aqui na frente uma constante que vai fazer, que é proporcional à frequência, para que quando passar digamos, um ciclo inteiro, aqui dê 360 graus na saída, tá? Então aqui tem uma constante, que é 1 sobre t, que vai aqui dentro, que é 1 sobre esse número que eu vou explicar no próximo slide como é que calculo, tá? Então aqui vai sair o θ, tá? Que eu vou comparar com o meu alfa, que é o ângulo de disparo, que aqui está em 90, tá? Está em 90. Daí aqui vai gerar um valor de comparação, que vai entrar nesse carinha aqui, ó,
que a gente chama de monoestável, tá? Que quando aqui der uma borda de subida e ficar ligada, aqui na saída ele só faz assim, ó. Ele só dá um pulsinho nesse tempo aqui de 100 microsegundos, tá? Então não precisa mais que 100 microsegundos para acionar, ainda mais no P5, tá? Beleza? Então, quando eu tiver com semiciclo positivo, ele está integrando e está gerando uma rampa aqui, né, que é o meu θ, tá? Que é o que eu falei lá, que é o ômega t, tá? Por isso que o t vai crescendo, então isso aqui vai dar uma reta, tá? Quando for no semiciclo positivo, ele vai gerar uma rampa, ok? Tá? E daí, quando o semiciclo ficar negativo, pessoal, esse comparador vai dar um sinal zero, tá? Quando ele der zero aqui na saída, ele vai entrar nessa porta NOT, tá? E aqui vai dar 1. Quando eu coloco 1 no pino desse integrador aqui, ele reseta, tá? Ele reseta o saído do integrador. Então, esse ângulo vem para zero e fica em zero, tá? Ele vai ficar em zero. Só no próximo ciclo, tá? No próximo ciclo positivo aqui, que daí ele vai começar a integrar de novo, tá? Então ele não vai dar aquele pulso aqui no meio, só vai dar o pulso aqui, tá? Isso a gente vai ver na simulação. Lá no P5 eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu já tinha mostrado meio só para mostrar para vocês como é que eu calculo essa constante aqui, tá? Essa constante é o seguinte. Então aqui eu tenho o sinal do comparador, que é esse aqui, ó, comp, tá? Então quando o sinal é positivo, olha aqui, ó, tá? Quando o sinal é positivo, a saída do comparador é positiva. Quando o sinal aqui é negativo, aqui é zero, tá? Quando for positivo, eu vou integrar o valor aqui, ó, tá? Porque ele está entrando numa integral. Então, a integral de uma constante é uma reta, tá? Que parte de zero, tá? Aqui dentro tem um valor inicial, que a gente começa em zero, tá? Daí, o que a gente faz? Então, esse bloco ele é utilizado para estimar o ângulo da rede. Não é que o ângulo da rede seja esse θ, ele é uma estimação, tá? Na prática, a gente também tenta estimar. É de outra forma, mas é uma estimativa, tá? Quando transcorrer o tempo de meio ciclo, tá? Que é quanto? Meio ciclo é 1 sobre 120, né? Porque um ciclo é 1 sobre 60, 1 sobre 120 é meio ciclo, tá? Quando passar meio ciclo, o θ tem que estar em 180 graus, tá? Então é esse ponto aqui, ó. Tem que estar em 180 graus. Se isso aqui é uma integral, tá? E lá dentro desse bloco, pessoal, ele tem uma constante, que é 1 sobre TI, tá? E a entrada é 1, tá? Porque a entrada do comparador é 1. Então eu vou integrar 1 vezes uma constante e depois que passar este tempo, tem que dar 180 graus, tá? Então isso aqui é uma regra de 3, basicamente, tá? Então o resultado dessa integral vai dar a integral de 1 de t, vai dar o próprio tempo, sobre TI, tá? Quando... E daí eu isolei o TI, ó. Passei o TI para o outro lado e o θ para baixo aqui, tá? Então, o tempo eu sei, que é 1 sobre 120. E o θ eu quero que seja 180, tá? Quando eu substituir esses dois valores, vai dar essa constante aqui, ó, que eu coloco aqui dentro, ó, lá nesse time constant, lá dentro do P5, tá? Aqui tem um valor inicial também, ó, eu quero que parta de zero no início, tá? Se você botar um valor diferente de zero, o primeiro ciclo vai sair errado, mas a partir do próximo ciclo ele já corrige, tá? Porque daí vai cruzar por zero e ele vai acabar zerando a integral, tá? Que é através desse pino aqui, ó. Esse pino, quando coloca 1 nesse pino, ele zera o valor da integral. Então é basicamente isso que tem que saber. Agora já, o resto a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês lá no P5, tá? Então, pessoal, eu tô aqui no P5, vou mostrar para vocês a simulação. Eu não vou construir ela a partir do zero para não demorar demais. Eu vou passar a simulação para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o sinal da entrada da rede, tá? Coloquei 311 de pico aqui, que é raiz de 2 vezes 220, tá? Aqui nós temos o tiristor. Onde é que eu acho o tiristor? Vocês vêm aqui, né? Coloca só tiristor. Acho que é com H. Isso. THY, né? THY. Pode pegar o tiristor ali. Só colocar ele no circuito aqui, ó, tá? Aqui que tem de parâmetro. Ele tem aqui, ó, queda de tensão, voltage drop. Coloquei aqui, ó, 1 volt, tá? Tem aqui a corrente de manutenção e a corrente de latching, tá? Então, acima de 1,5 mA ele liga, tá? E se a corrente baixar de 1 mA ele desliga, tá? Então, é a corrente de manutenção e a corrente de travamento, digamos, tá? Aqui eu coloquei uma carga RL igual a 3 para dar uma corrente bem alta. Aqui eu coloquei um sensor na saída para medir. E aqui, ó, esse bloquinho aqui, pessoal, ele calcula o valor RMS, tá? Eu só tenho que dar a frequência, 60 Hz, e ele vai calcular aquela integral para nós, tá? Ou a gente pode calcular lá mostrando na simulação. Se a gente vir aqui e botar RMS, tem aqui o bloquinho para vocês colocarem ali, tá? Beleza? Aqui, então,
tem o nosso sensor de entrada, ele tem um ganho também, né, pessoal? Esse ganho aqui, eu tinha colocado 1 para 100 aqui, mas aqui não vai fazer muita diferença, tá? Pode ser ganho 1 aqui que não tem problema, não vai mudar nada. Ele vai, no caso aqui, vai dar 311 volts entrando nesse comparador. Mas como é um comparador ideal aqui, ele não vai queimar, né? Mas se fosse na prática, pessoal, o que a gente faria? A gente pegaria e colocaria um transformador aqui, que reduziria para, digamos, 5 volts, 10 volts, tá? E daí entra num comparador, tá? Porque esse comparador aqui, ó, ele é um amplificador operacional, tá? Que daí lá na prática ele suporta, em média, não mais do que 15 volts. Então esse tensão aqui não pode passar de 15 volts. Claro que eu posso botar um divisor resistivo na entrada, tem várias formas de se fazer a detecção, né, a comparação, que daí isso eu vou mostrar nos próximos slides, eles têm alguns circuitos que fazem isso, tá? Então aqui eu vou ter uma comparação, vai gerar sinal comp e vai entrar no integrador, que vai produzir meu ângulo, que vai ser comparado com o meu alfa, tá? Então esse você tem que cuidar, pessoal, que esse comparador aqui, ó, existem diferentes tipos, ó. Esse aqui, ó, que eu estou usando é esse que vocês colocam aqui embaixo, ó, comparator, né? Que é esse aqui, ó. Porque existe outro tipo que é o amplificador operacional, que é esse aqui, ó. Tá? Esses aqui são amplificadores operacionais, tá? Ele não é a mesma coisa. Ó, se vocês virem aqui dentro, ó, só diz assim, ó, comparador, não tem nenhum parâmetro. Esse aqui é diferente, esse aqui tem tensão na alimentação. Esse aqui é um circuito um pouco mais real, tá? Esses outros aqui tem mais parâmetros ainda. Esse nível 1 aqui, ó, tem muito mais parâmetros, tá? Tem aqui, ó, impedância entrada e impedância saída. Isso aqui nós vamos ver na próxima disciplina, lá em eletrônica 3, tá? Não é agora. Então, para nós é só o comparador. E essa integral aqui, pessoal, também vocês podem vir aqui a elementos. Mais fácil é vir aqui para procurar e colocar por int, né? Integral. Daí tem aqui, ó, external resetable integrator, tá? Esse componente aqui, ó, ele tem aqui, ó, a constante de tempo, que é aquele valor que é 1 dividido pela constante de tempo, né? Se vocês virem aqui no help, tá? Ele está aqui, ó, é uma função de transferência que vocês estão vendo lá com o linto. É 1 sobre ST. Então isso aqui é 1 sobre T vezes a integral, tá? É assim que ele está parametrizado. Aqui o valor inicial, tá? Como a gente está fazendo o ângulo, a gente poderia colocar o ângulo começando em, sei lá, 90 graus ou outro valor, tá? Qualquer valor que funcionar aqui vai funcionar porque depois de um ciclo ele se corrige, tá? E daí aqui entra num comparador, que é o mesmo desse, e aqui está o ângulo de disparo. Esse ângulo eu posso colocar como uma fonte de tensão, tá? Uma fonte de tensão aqui, 90, tá? E aterro, se eu quiser. E daí ligo lá, pode ser. Eu preferi colocar como essa caixinha aqui, que é uma constante, ó. Vem aqui, ó. Const, tá? Constante. É uma fonte de tensão, só que não tem aterramento, tá? Ela está em relação ao terra genérico aí, tá? Então fica mais compacto, tá? Não é para tudo que é coisa que funciona. Por exemplo, para fonte de alimentação eu não posso usar esse cara aqui, tá? Faz a comparação e aqui vai gerar um valor de comparação que entra nesse componente aqui, chamado de monoastável, tá? Que se procura aqui por mono, tá? Mono, ok? Esse cara aqui, ó, você coloca a largura do pulso que você quer na saída. Então, se por exemplo, quando der uma borda de subida aqui, ó, borda de subida, ele vai contar 100 micro, ele vai colocar 1 na saída, vai esperar 100 microsegundos e depois vai zerar, tá? Aqui você pode usar a saída barrada, invertida, e pode ter também borda de descida. Só que daí, como a gente não está usando borda de descida, a gente vai aterrar aqui. Tá? Então ele está aterrado, ok? Esse sinal aqui, então, é o gate, tá? É a corrente de gate, tá? Essa corrente de gate tem que ir lá no tiristor. Para não puxar um fio lá, eu uso esse carinha aqui, que é o label, né? Que ele serve para a gente fazer um atalho, né? Então, quem tiver com o mesmo label, o mesmo nome de label, é como se tivesse um fio conectado lá, tá? E o sinal de corrente de gate aqui, ele não pode entrar direto no gate, ele tem que ter esse componente no meio, tá? Que é o on-off switch controller, tá? Que ele serve para fazer o quê? Ó, não tem nada nesse carinha aqui, vamos dar um help. Então, ele é um circuito que ele é utilizado para acionar chaves, tá? Ó, o on-off switch controller interface between control circuit and power circuit, tá? Ele faz a interface entre controle, circuito de controle e circuito de potência, tá? Então a gente está fazendo interface entre sinal verde aqui e vermelho, tá? E acionando, ele só serve para acionar, né?
para acionar circuito de potência. Tá? Então tem que colocar ali no meio. Ele pode estar aqui ou pode estar aqui também. Posso colocar ele aqui no meio. Ó. Aqui também. Ó. Tá? Que ele também funciona. Não, então, tanto faz para que lado que eu for usar. Tá? Eu gosto de deixar lá porque geralmente o switch control fica o mais próximo possível da chave. Tá? Na prática. Tá? Que é como se fosse o gate driver. Tá? Ele funciona como se fosse o gate driver. Tá? Beleza? Então vamos simular esse cara aí. Tá? Coloquei aqui um tempo de... vamos colocar aqui os 50 milissegundos, que equivale a 3 ciclos de rede. Tá? E aqui 2 microsegundos já está bem interessante para nós. Tá? Então vamos simular esse cara aí. Tá? Aqui eu vou maximizar. Eu já tinha colocado algumas variáveis aqui. Ó. Então a primeira é a tensão da rede. Tá? Aqui está a saída do sinal do comparador. Tá? Então o sinal do comparador, quando o sinal aqui é positivo, ele é 1. Quando é negativo, ele é 0. Tá? E aqui está a integral. Ó. Ó, o θ ele está subindo. Tá? E quando ele chegou lá em... vamos ver. Quando ele chegou... O alfa chegou em... É o θ, né? Quando ele chegou lá, o próximo de 176, que é quase 180, então ele vai chegar em 180, e daí o sinal da rede vai inverter, ó. Então ele vai colocar 0 aqui, ó, tá? Esse 0 no comparador, ó, se vocês olhar aqui ó, no circuito, ó, quando ele colocar 0 no comparador, ele vai entrar aqui na porta NOT e vai resetar a integral, tá? Então olha o que acontece com a integral vai para 0, tá? Beleza? Então assim ele gera o θ e aqui no meio o θ é 0, tá, pessoal? Ele não vai dar aquele pulso aqui no meio, no semiciclo negativo. Por quê? Porque um pulso no semiciclo negativo não consegue acionar o tiristor, tá? Que nem eu mostrei lá na aula, porque lá eu queria mostrar que não funcionava. Aqui a gente já sabe que não funciona, tá? E aqui está a comparação, ó. Então aqui, ó, bem aqui, ó, nesse ponto, ó, como é que funciona o comparador, né? Quando esse sinal de θ aqui for maior, né, porque ele está no sinal positivo, maior do que o alfa, aqui na saída é 1, tá? Então aqui vai acontecer a comparação, ó, o θ é maior do que o alfa aqui. Então ele vai ficar em 1 para sempre. Só que daí aquela borda de subida que vai dar aqui, ó, que nem está marcado aqui, vamos colocar uma ponteira aqui. Essa aqui seria, vamos chamar aqui de comp θ, CMP θ, tá? Simulei. Vamos colocar aqui, ó, CMP θ e tá em que cor? Assim mesmo, tá? Então olha ali, ó, ela vai ficar em 1, tá? Vai ficar em 1, só que eu não quero deixar sempre ligado, sempre colocando corrente no gate. Então, em vez de colocar esse tempo todo ligado, eu entrei nesse monoestável, tá? Nesse monoestável, que vai gerar um pulso só de 100 micro, tá? Que tá aqui, ó. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Ali tá o pulsinho, ó. Só esse pulsinho vermelho. Ele vai dar um pulso e daí já vai ser o suficiente para acionar, tá? E daí eu vou ter agora a tensão na carga e corrente na carga. E a tensão aqui ó, do tiristor, ó, se vocês verem, ela vai pegar e vai ficar em 1 volt, né? Porque a tensão aqui, ó, em torno de 1,09, não sei porque ele deu esse outro númerozinho, mas ele vai ficar em torno de 1 volt aqui, ó, que é essa tensão que eu coloquei aqui, ó, tá? Essa tensão aqui, ó, 1 volt, tá? Então ele está acionado, beleza? Então, assim eu consigo controlar a tensão de saída e fazer o sincronismo, tá? Bem simples, tá? Outra coisa, pessoal, que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Na aula nós fizemos o gráfico do valor RMS em função do ângulo de disparo, ok? Eu quero perguntar para vocês, será que a gente consegue fazer esse mesmo gráfico aqui no PSIM? E a resposta é sim, nós podemos fazer isso, tá? Por isso que eu coloquei esse bloco RMS aqui, ok, pessoal? Por isso eu vou mostrar. Primeiro eu vou rodar a simulação aqui com um ângulo de 90, tá? E se vocês olharem aqui, ó, se eu vou colocar aqui no lugar da tensão do anodo catodo, eu vou colocar aqui, ó, VRMS. Vocês vão ver o seguinte, o VRMS, ele é um valor que, ó, depois de um ciclo, tá? Depois que fechou um ciclo, ó, a saída começa em 0, depois de um ciclo, ele faz a integral dentro desse período aqui, porque a gente definiu lá no bloco que, voltando aqui, né, nesse bloco a gente coloca aqui 60 Hz, então ele vai fazer a integral desse valor aqui ao quadrado, tá? Vai integrar e depois vai tirar a raiz quadrada. Então, se vocês pegarem e olharem aqui, ó, no primeiro ciclo ele está fazendo a integral ainda, por isso que ele não atualizou o valor, ele está em 0 aqui, ó. Okay? Se vocês olharem o valor, ó, o valor RMS está em 0. Quando fechar o primeiro ciclo, ele vai dar aqui a resposta do ciclo passado, tá? Então ela é sempre uma resposta atrasada, ok?
Importante é que no final da simulação ele vai me dar o valor RMS. Só que precisa passar um ciclo primeiro para ele fazer a integral, tá? Então, voltando aqui, ó, se vocês olharem aqui na simulação que eu mostrei no slide, né, aqui temos ó, o ângulo de disparo em função do valor RMS, tá? Que é esse valor RMS, que o valor máximo é a tensão de pico sobre 2, tá? Então, voltando lá para o PSIM, aqui então eu coloquei esse bloco RMS, só que quando eu faço a simulação sai em função do tempo, tá? Será que eu não consigo fazer essa simulação em função do ângulo de disparo? E a resposta é sim, consigo fazer. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer o ângulo aqui variar, tá? Porque aqui ele está fixo, está em 90. Então, para fazer essa variação, eu vou usar uma função aqui do MATLAB chamada sweep, tá? Então, vem aqui, digito sweep, tá? Sweep que significa varredura, tá? Existem duas ponteiras de varredura. A ponteira AC, que ela vai variar a frequência, tá? E o parameter sweep, que ele varia um parâmetro, tá? No nosso caso, ele vai variar o alfa. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar ele na simulação, tá? Dou um ESC para soltar. E aqui dentro, ó, eu quero fazer o meu ângulo de disparo variado um valor pequeno. Vamos colocar aí, digamos, 0,1, tá? Pode ser 0 aqui, acho que pode ser 0. E o valor final eu quero variar até 180, tá? E daí aqui, ó, o valor incremental de quanto em quanto tempo eu quero aumentar esse ângulo. Aqui pode ser 2, 3, vamos botar 5 aqui para ficar mais rápido a simulação. E aqui, ó, eu vou colocar o nome de uma variável alfa, por exemplo, que é o alfa que eu quero variar, tá? E daí aqui, onde é que está o alfa, que é nesse bloco aqui, que é como se fosse uma fonte de tensão constante, eu venho e coloco alfa, tá? Então, esses dois caras aqui no parameter sweep e aqui na variável que eu quero mudar, tem que estar o mesmo valor, ok? Se eu colocasse esse alfa aqui, por exemplo, na tensão na amplitude, ele ia variar a amplitude da rede, tá? De 0,1 até 180, tá? Então, qualquer lugar que eu colocar esse parâmetro, se eu botar na resistência, ele vai variar a resistência de 0,1 até 180. Então, ele pode ser usado para qualquer coisa, tá? Aqui eu estou usando para variar o alfa, tá? Então, eu vou botar para simular. O que ele vai fazer? Aqui, 180 dividido por 5 dá 36, então ele vai fazer 36 simulações e vai mostrar o valor do RMS, que é o valor final do gráfico, lá, né, daquele que eu mostrei recém. Então ele vai fazer 36 simulações, por isso que demora para fazer esse parameter swap, porque cada um desses é uma simulação completa que ele tem que fazer. E ele vai pegar o último valor lá, tá? E vai colocar num gráfico. Então vou botar para rodar aqui para vocês verem que vai demorar. Então, feita a simulação, ele já vai abrir para cá. Então aqui, ó, vai ter, na verdade, 37, né? Do 36 porque começou em 0, né? Então ele tem 37 simulações, tá? De cada uma das ponteiras que a gente colocou lá. Então, se eu pegar aqui, ó, alfa 1, alfa 2, alfa 3, para todos os alfas, tá? É 1.01, 2.01 e assim por diante, tá? Até o valor lá de 180, que é o último valor aqui, que é 37 vezes 5 ali, provavelmente, tá? Então, isso aqui, pessoal, ele faz todas as simulações. Eu não quero ver este gráfico, tá? Então, eu posso só dar um cancelar e posso fechar essa janela. E aqui tá já o meu gráfico. Ele já vai aparecer aqui, ó. Se vocês colocar, ele vai aparecer provavelmente todos os valores colocados juntos aqui, ó. Só que daí eu já tinha colocado... Ele vai aparecer assim, ó, tudo misturado, tá? Como eu já tinha feito a primeira simulação, então ele vai aparecer tudo misturado. Vocês vêm aqui, ó, e tiram só do valor RMS, tá? Que eu quero visualizar. Então tá aqui, ó. O valor RMS ele saiu daqui ó, de 154, que é 311 dividido por 2, né, que dá 155, né? Aqui ele começou 154,8, tá? Então aqui eu consigo colocar o valor RMS em função do meu valor, do meu ângulo, tá? Então esse aqui é o valor RMS. Eu posso fazer esse mesmo gráfico para a tensão média, tá? Só que a tensão média, só que o valor médio, pessoal, não tem um bloco desse que faz tensão média. Então eu teria que vir aqui e colocar, por exemplo, um filtro passa baixa, que é um filtro de segunda ordem aqui, que ele vai deixar só a frequência zero, tá? Só que esse filtro ele demora para convergir, então eu vou ter que simular mais tempo para o filtro convergir. Mas isso aqui a gente não vai ver agora, vocês vão ver lá depois em Eletrônica 3, a gente vai ver como é que funciona esses filtros, tá? Não vou explicar agora filtros porque não está na hora. Beleza, então vamos seguir a nossa aula.